Hoje é domingo, dia 10 de setembro de 2023. Somos do Centro Rosa Cruz de Campinas, São Paulo, Brasil. Nessa que é a 153ª reunião de estudos do Conceito Rosa Cruz do Cosmos. Nós vamos continuar o estudo dessa obra maravilhosa e básica da Fraternidade Rosa Cruz no modelo que é detalhar cada terminologia Rosa Cruz utilizada no texto sob estudo, a fim de tornar mais fácil a compreensão e, ao mesmo tempo, solidificar os nossos conhecimentos da filosofia Rosa Cruz. Seguindo o livro, o assunto hoje será, no capítulo 3 da sua primeira parte, o assunto O Segundo Céu. Iniciaremos nossa reunião de estudos elevando as vibrações do nosso ambiente por meio da oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faz com que as palavras de nossos lábios e as meditações de nossos corações sejam agradáveis à Tua presença. Ó Senhor, nossa força, nosso Redentor. Agora vamos fazer a leitura do texto. Vamos aproveitar para acompanhar atentamente e já destacar as suas dúvidas, seus comentários ou pontos que querem enfatizar, que enriquecerá mais ainda a nossa reunião de estudos. Finalmente, o ser humano, o ego, o tríplice espírito, entra no segundo céu. Está envolto na mente, que contém os 3 átomos sementes, a quinta essência dos 3 veículos abandonados. Quando o ser humano, ao morrer, perde seus corpos denso e vital, encontra-se nas mesmas condições de uma pessoa adormecida. O corpo de desejos, conforme explicado, não possui órgãos próprios para uso. De morfóide, transforma-se então numa figura parecida com o corpo denso abandonado. Facilmente se compreende que deve haver um intervalo de inconsciência semelhante ao sono antes de o ser humano despertar no mundo do desejo. Por conseguinte, não é raro acontecer a certas pessoas permanecerem durante longo tempo incertas do que se passou com elas. Notam que podem pensar em mover-se, mas não compreendem que morreram. Às vezes, é muito difícil conseguir fazê-las crer que estão realmente mortas. Compreendem, sim, que algo está diferente, mas não são capazes de entender o que seja. Tal não acontece quando se efetua a passagem do primeiro céu, do mundo do desejo, para o segundo céu, na região do pensamento concreto. Abandonando o seu corpo de desejos, o ser humano está, então, perfeitamente consciente. Passa um grande silêncio. E durante esse intervalo, tudo parece desvanecer-se. Ele não pode pensar. Nenhuma das suas faculdades acha-se ativa, mas sabe que é. Tem a sensação de encontrar-se no eterno agora, de achar-se completamente só, todavia sem temor. Então sua alma inunda-se de uma paz inefável, que sobrepassa todo o entendimento. A ciência oculta chama isso o grande silêncio. Então vem o despertar. O espírito está agora em sua pátria, seu lar, os mundos celestes. E o despertar traz-lhe ao espírito o som da música das esferas. Na existência terrena, vivemos tão absorvidos pelos pequenos ruídos e sons do nosso restrito ambiente que somos incapazes de ouvir a música dos astros em movimento. Mas o ocultista ouve-a. Ele sabe que os 12 signos do zodíaco e os 7 planetas formam a caixa de ressonância e as 7 cordas da lira de Apolo. Sabe também que um simples desacorde na harmonia celestial desse grande instrumento poderia produzir um aniquilamento da matéria e uma colisão de mundos. O poder da vibração rítmica é bem conhecido de todo aquele que já dedicou ao mesmo assunto um estudo superficial. Por exemplo, quando os soldados atravessam uma ponte
ordena-se a eles que rompam o compasso da marcha, porque seu passo rítmico poderia destruir a estrutura mais forte. O relato bíblico do efeito das trombetas de chifre de carneiro, enquanto marchavam ao redor dos muros da cidade de Jericó, não é coisa sem nexo para o ocultista. Em alguns casos semelhantes, coisas já aconteceram sem provocar o riso geral de desdenhosa incredulidade. Há poucos anos, uma banda de música estava ensaiando num jardim junto ao sólido muro de um castelo antigo. Em dado momento, uma nota muito penetrante demoradamente foi emitida, e então o muro do castelo ruiu de súbito. Os músicos tinham tocado a nota-chave do muro com a intensidade e o prolongamento suficientes para derrubá-lo. Quando se diz que o segundo céu é o mundo do som, não se deve pensar que nele não haja cores. Muita gente sabe que há relação muito íntima entre a cor e o som, que quando se toca certa nota, gera-se simultaneamente a cor que lhe corresponde. Assim é também nos mundos celestes. Cor e som estão presentes ao mesmo tempo, mas o som é que origina a cor. Portanto, se diz que esse é especialmente o mundo do som. E esse som é que constrói todas as formas do mundo físico. O músico pode ouvir certos sons em diferentes partes da natureza, tal como o do vento no bosque, o rumor das ondas quebrando nas praias, o bramido do oceano e o ruído sonoro das águas. A combinação de tais sons forma um todo que é a nota-chave da Terra, seu tom. Assim como o arco de violino, que se passa pela borda de uma lâmina de vidro, com o pó fino gera figuras geométricas. Assim também as formas que vemos em torno de nós são figuras cristalizadas de som produzidos pelas forças arquetípicas que atuam no arquétipo nos mundos celestes. O trabalho realizado pelo ser humano nos mundos celestes é múltiplo. Não é uma existência inativa, sonhadora ou ilusória. É o tempo da mais intensa e importante atividade em que ele se prepara para a próxima vida, assim como o sono é uma preparação ativa para o trabalho do dia seguinte. Aqui, a quintessência dos três corpos é assimilada pelo tríplice espírito, tanto quanto o ser humano tenha trabalhado sobre o corpo de desejos durante a vida, purificando seus desejos e emoções. Assim será a quintessência desse corpo amalgamada ao espírito humano, que lhe proporcionará uma mente aperfeiçoada no futuro. Tanto quanto o espírito de vida tenha trabalhado sobre o corpo vital, transformando, espiritualizando e salvando, assim, do decaimento a que está sujeito, tanto lhe será amalgamado com o espírito de vida para segurar um corpo vital e um temperamento melhor nas vidas subsequentes. Tanto quanto o Espírito Divino tenha salvado do corpo denso, pela reta ação, tanto lhe será amalgamado para proporcionar melhores ambientes e oportunidades no futuro. Essa espiritualização dos veículos se realiza por meio do cultivo das faculdades de observação, do discernimento e da memória, da devoção a ideais elevados, da oração e concentração, da persistência e do reto emprego das forças vitais. O segundo céu é o verdadeiro lar do ser humano, ou ego, ou pensador. Aqui ele permanece durante séculos, assimilando o fruto da última vida e preparando as condições terrenas mais apropriadas para o seu próximo passo no progresso. O som ou tom que permeia essa região, patenteando-se por toda parte como cor, é, por assim dizer, o seu instrumento. Essa harmoniosa vibração sonora, qual elixir de vida, amálgama
no tríplice espírito a quinta essência do tríplice corpo, da qual depende o seu crescimento. A vida no segundo céu é extraordinariamente ativa e variada em numerosos sentidos. O ego assimila os frutos de sua última vida terrena e prepara o ambiente para uma nova existência física. Não basta dizer que as novas condições serão determinadas pela conduta e atos da última vida. É necessário que os frutos do passado sejam aplicados no mundo físico, que será o próximo campo de atividade do ego, e onde esse adquirirá novas experiências físicas e colhendo mais frutos. Portanto, todos os habitantes dos mundos celestes trabalham sobre os modelos da Terra, a totalidade dos quais se encontra na região do pensamento concreto, lhe alterando as formas físicas e produzindo-lhe mudanças graduais no aspecto. Assim, em cada retorno à vida física, eles encontram um ambiente diferente onde podem adquirir novas experiências. O clima, a flora e a fauna são alterados pelo ser humano sob a direção de seres elevados, que mais tarde descreveremos. Por conseguinte, o mundo é exatamente o que nós próprios, individual e coletivamente, temos feito dele, e será tal e qual como fizermos. Em tudo quanto ocorre, o ocultista vê uma causa de natureza espiritual manifestando-se a si mesma, inclusive o alarmante aumento de frequência das perturbações sísmicas que tem origem no pensamento materialista da ciência moderna. É certo que causas puramente físicas podem produzir tais perturbações, mas tal explicação será a última palavra sobre o assunto. Podemos explicar amplamente as coisas só pela observação daquilo que aparentam superficialmente. Certamente que não. Vejamos, dois homens discutem na rua. Subitamente, um esmurra o outro, fazendo-o cair. Um observador poderá afirmar que um pensamento de ódio foi a causa original do golpe. Outro poderá sustentar que viu o braço erguer-se, os músculos contraírem-se, seguindo-se o soco que derrubou a vítima. Isso também é verdade, porém é mais certo dizer que o golpe não teria sido desfechado se não houvera existido primeiramente um pensamento de ódio. De modo equivalente, diz o ocultista, se não houvesse como causa o materialismo, não se produziriam as convulsões sísmicas. O trabalho do ser humano nos mundos celestes não se limita apenas à alteração da superfície da Terra, que será o campo de suas futuras lutas para dominar o mundo físico. Ele ocupa-se também ativamente em aprender como construir um corpo que tem os melhores meios de expressão. O destino do ser humano é converter-se em inteligência criadora e, para tal, aplica-se a sua aprendizagem todo o tempo. Durante a vida celeste, aprende a construir toda classe de corpos, inclusive o humano. Falamos atrás das forças que trabalham pelos polos positivo e negativo dos diferentes éteres. O ser humano mesmo é uma parte dessas forças. Aqueles a quem chamamos mortos são os que nos ajudam a viver. Por sua vez, eles são ajudados pelos chamados espíritos da natureza, aos quais governam. Instrutores das mais elevadas hierarquias criadoras dirigem o trabalho do ser humano. Ajudaram-no a construir seus veículos antes de ter alcançado consciência de si mesmo, do mesmo modo que ele próprio constrói atualmente seus veículos durante o sono. No entanto, no transcurso de sua vida celeste, esses instrutores ensinam-no conscientemente. Ao pintor, ensinam como construir um olho apurado, capaz de captar perspectivas perfeitas
e distinguir cores e matizes em um grau inconcebível para os que não se interessam por cor ou luz. Ao matemático que tem que lidar com o espaço, ensinam o delicado ajuste dos 3 canais semicirculares, os quais estão situados dentro do ouvido interno, que apontando cada um em uma das 3 direções do espaço, dão a faculdade da percepção abstrata. O pensamento lógico e a habilidade matemática estão em proporção à precisão do ajuste desses canais semicirculares. A habilidade musical depende também do mesmo fator, mas além da necessidade do devido ajuste dos canais semicirculares, o músico precisa do órgão de corte extremamente delicado. Há no ouvido humano cerca de 10.000 dessas fibras, e cada uma pode diferenciar cerca de 25 gradações de tons. No ouvido da maioria das pessoas, essas fibras não respondem senão de 3 a 10 das gradações possíveis. Entre os músicos comuns, o maior grau de eficiência é de uns 15 sons por fibra, mas um maestro que é capaz de interpretar e traduzir a música dos mundos celestes requer maior grau de acuidade para distinguir entre as diferentes notas e perceber a mais ligeira desarmonia nos mais complicados acordes. Pessoas que requerem órgãos de tão extrema delicadeza para a expressão de suas faculdades devem receber um maior cuidado, como exigem seus mérito e elevado grau de desenvolvimento. Nenhuma outra classe é tão elevada quanto a dos músicos, o que é muito lógico, pois enquanto o pintor atrai sua inspiração principalmente do mundo da cor, o mais próximo, o mundo do desejo, o músico tenta trazer-nos, traduzida em sons terrenos, a atmosfera do nosso lar celeste, a que como espíritos pertencemos. É sua a missão mais elevada, pois como meio de expressão da vida anímica, a música reina suprema. Compreende-se que a música seja diferente e a mais elevada de todas as artes, se considerarmos que uma estátua ou um quadro, uma vez criado, são permanentes. Sendo evocações do mundo do desejo, eles são, por conseguinte, mais facilmente cristalizados. Já a música, sendo dos mundos celestes, é mais evasiva e deve, portanto, ser recriada cada vez que a queiramos ouvir. Não pode ser aprisionada, conforme o demonstram as tentativas infrutíferas de fazê-lo parcialmente por meio de aparelhos mecânicos, tais como fonógrafo ou pianola. A música assim reproduzida perde muito da comovente doçura e frescor do seu mundo, do seu próprio mundo, e que traz à alma recordações de sua verdadeira pátria, falando-lhe numa língua tal que nenhuma beleza expressa em mármore ou em tela pode igualar. O ser humano percebe a música através do mais perfeito órgão dos sentidos do corpo humano. A visão pode não ser perfeita, mas a audição o é, no sentido de não deformar o som que ouve, enquanto o olho altera muitas vezes o que vê. Além do ouvido musical, o músico deve também aprender a construir mãos finas e delicadas, dedos ágeis e nervos sensitivos. Caso contrário, não poderia reproduzir as melodias que ouve. É lei da natureza. Ninguém pode habitar um corpo mais eficiente do que aquele que é capaz de construir. Aprende-se primeiramente a construir uma determinada classe de corpo e depois a viver nele.
Desta maneira percebe-se os defeitos e aprende-se a corrigir. Todos os seres humanos trabalham inconscientemente na construção dos seus corpos durante a vida pré-natal, até chegar o momento em que a retida quintessência dos corpos anteriores seja neles amalgamada. Então passam a trabalhar conscientemente. Compreende-se, pois, que quanto mais o ser humano avança e quanto mais trabalha em seus veículos, tornando-os assim imortais, mais poder tem de construí-los para uma nova vida. O discípulo avançado de uma escola oculta às vezes começa a construir por si mesmo, tão logo se complete o trabalho das 3 primeiras semanas de vida pré-natal, que pertence exclusivamente à mãe. Assim, passado o período inconsciente, apresenta-se ao ser humano uma oportunidade de exercer seu nascente poder criador, e aí começa o verdadeiro processo criativo, original, a epigênese. Vemos, pois, que o ser humano aprende a construir seus veículos nos mundos celestes e a usá-los no mundo físico. A natureza fornece toda a classe de experiências de maneira tão maravilhosa e com sabedoria tão consumada que quanto mais profundamente penetramos nos seus segredos, mais impressionados ficamos com a nossa própria insignificância e mais cresce nossa reverência a Deus, cujo símbolo visível é a natureza. Quanto mais aprendemos suas maravilhas, mais compreendemos que esta estrutura universal não é a vasta e perpétua máquina em movimento que os irrefletidos querem fazer crer. Seria tão pouco lógico como imaginar que, atirando-se ao ar uma caixa de tipos, os caracteres se organizassem por si sós quando caíssem ao chão, formando um formoso poema. Quanto maior a complexidade do plano físico, mais poderoso o argumento em favor da teoria de um inteligente e divino autor. Muito bem, depois de ter lido esse texto enorme, grande, né? Então, repare o seguinte, que há uma grande quantidade de termos salvatus que aparecem nessa primeira parte, que já definimos e comentamos muitos deles nas reuniões de estudos passados. Assim, para aproveitar mais, sugerimos para quem não sabe ou quer relembrar que acesse os vídeos dessas reuniões de estudo a partir da reunião número 129. Obviamente, sempre há novos termos, Rosa Cruzes, que precisamos definir. O primeiro que vamos definir hoje e fornecer informações que ajudam a compreender o seu significado esotérico, segundo a filosofia Rosa Cruz, é a quintessência dos veículos, que lemos essa parte do texto, né? Entramos no segundo céu, envoltos da mente, que contém os átomos sementes, que é a quintessência dos 3 veículos abandonados. Vamos ver o que é esse termo, quintessência dos veículos. Quando estamos aqui renascidos, então quando estamos nessa vida aqui, nessa vida terrestre, o que acontece? Os átomos sementes dos nossos 4 veículos estão assim situados, cada um em uma posição referencial no nosso corpo denso. Como nós vimos em reuniões de estudos passadas, o átomo semente do corpo denso está na posição referenciada, que é o ápice do ventrículo esquerdo do coração. Já o átomo semente do corpo vital está na posição referenciada, conhecido como plexo solar ou boca do estômago. O átomo semente do corpo de desejo está na posição referencial do lóbulo superior do fígado. E o átomo semente da mente está na posição referencial, que é o centro do sinus frontal, ou seja, o centro da testa. Cada um deles ligado por um segmento específico de cordão prateado, formado inclusive por substâncias diferenciadas, né? O primeiro segmento é formado por éter, o segundo é por matéria do desejo, o terceiro por matéria do pensamento. Agora, o que acontece? Após cada morte nossa aqui, e quando a gente entra no segundo céu, então nós passamos o purgatório, primeiro céu, entrando no segundo céu, nós entramos com a seguinte constituição. Primeiro, a gente entra com a mente. Então, a mente nossa ainda é o veículo
da última vida, intacta, sem tirar nem pôr, não é? Mas entramos também com o quê? Com o átomo semente do corpo de desejos, com o átomo semente do corpo vital e com o átomo semente do corpo denso. Então nós entramos no segundo céu com um veículo, a mente, e com os 3 átomos sementes dos 3 corpos que nós encarnamos aqui. Qual é uma das primeiras atividades que nós, como egos, fazemos lá no segundo céu? As primeiras atividades é justamente o seguinte: assimilar a quintessência dos 3 corpos. Então, nós não assimilamos nada do que nós fazemos aqui durante a nossa vida. A gente assimila lá no segundo céu. Isso é muito importante. Importante para tirar algumas pistas da gente. E aí, o que a gente faz? Como é que é feito isso? Bom, a quintessência do corpo denso, nós assimilamos tanto quanto nós, usando o Espírito Divino, tenhamos conseguido aprender via o corpo denso por executar retas ações, retas obras e retos atos aqui, durante o nosso renascimento. Esse trabalho é importantíssimo a fim de conseguirmos melhores ambientes e oportunidades no futuro, aqui na região química do mundo físico. Ou seja, a pessoa que terceiriza o que tem que fazer, que foge de trabalhar no sentido não de ganhar dinheiro, vai trabalhar de fazer atividades, que gosta de ficar no cantinho sozinho fazendo as coisinhas, né? Ou que tem um monte de servos, escravos modernos, empregados, funcionários, ascetas, ou qualquer nome que eu valha, puxa-saco também vale, certo? Né? Ou pessoas em volta e que terceirizam as coisas e que fica, na verdade, só engordando, porque, na verdade, quando você faz isso, só engorda, né? Vai ter certos problemas de assimilar coisas lá, porque não tem que assimilar. Você assimila as coisas que você fez, os atos, as obras, as ações, e não o que você terceirizou, o que você fugiu, o que você não quis fazer, não é? Por isso que tem uma carta no estudante muito importante, chamada Por que não eu? Essa carta é muito importante. Porque quantas vezes a gente não faz as coisas porque a gente fala, não, isso não é trabalho meu. Ah, não, estou com o saco cheio, estou cansado, não sei o quê, né? Foi lá no segundo céu, não tem o que assimilar. Então, isso é importante porque a partir disso é que nós vamos construir novos corpos. Veja que essa atividade é antes de nós trabalharmos na construção de novos corpos. É antes. Porque o que vai determinar a construção dos novos corpos vai ser essa assimilação. Se eu assimilo pouco, eu vou ter pouca coisa para acrescentar no novo corpo que eu vou construir. E se eu assimilo pouco, é porque eu fiz pouco. Se eu fiz pouco, é porque eu fugi daquilo que eu devia ter feito. Olha aqui como uma coisa puxa a outra, né? Bom, isso é só para o corpo denso, tá? Para o corpo vital, já por meio do átomo semente do corpo vital, nós trabalhamos o nosso veículo espírito de vida e assimilamos o quê? A quintessência do corpo vital, que é nada mais, nada menos do que tanto quanto o nosso veículo espírito de vida tenha trabalhado transformando o corpo vital, espiritualizando o corpo vital e melhorando esse corpo vital para que ele consiga salvar-se do decaimento de que normalmente está sujeito. O que é isso? É justamente o fato de a gente sabe que durante a nossa vida aqui, o corpo vital nosso está sendo gasto porque ele está tentando reconstruir o corpo denso que nós insistimos todos os dias em destruir através do corpo de desejos. Então, o corpo vital, ele decai. Esse decaimento do corpo vital tem dois finais dele. O primeiro final é o sono, óbvio, tranquilo, na boa, estou dormindo, etc. Mas o segundo é a doença, a enfermidade, certo? Né? Então, o decaimento do corpo vital tem 2 consequências. Tem a consequência do sono, beleza, tranquilo, mas outra consequência é a exposição a doenças. Muitas doenças nossas são latência transformativa, porque a gente não consegue manter um corpo vital, entre aspas, vitalizado. Então, esse trabalho que nós fazemos de assimilar a quintessência está relacionado com o cuidado que nós temos com o corpo denso, para evitar que ele seja destruído, quebrado, cortado, arrebentado, adoentado. Mas principalmente com o corpo de desejos. Porque toda vez que a gente deixa uma emoção, um sentimento ou um desejo inferior ser feito, ou ser colocado, ou ser expresso pelo nosso corpo de desejos, nós estamos detonando o corpo vital. Por isso que é importante o controle do corpo de desejos.
né? Então, toda vez que a gente tem desejos sensuais, por exemplo, e executa esses desejos sensuais, ou através de atos, ou através de pensamento, de desejos, a gente detona com o corpo vital. Tá? Então, isso é importantíssimo de saber, porque, de novo, quando a gente for assimilar a quinta essência, não vai ter tanta quinta essência, nosso corpo vital, quando for construir, vai ser pior do que o corpo vital que a gente construiu. Ok? E aí tem o terceiro, que é meio óbvio, etc. e tal, que é a questão do ato, do trabalho que fazemos, coletando o que está no átomo semente do corpo de desejos, e que nós trabalhamos por meio do nosso espírito humano, pegando essa quinta essência do corpo de desejos, né? Tanto quanto nós, por meio do nosso espírito humano, tenhamos conseguido aprender via o corpo de desejos, por meio da purificação dos nossos desejos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Esse trabalho também é muito importante. Veja bem, gente, se o primeiro trabalho é importante no corpo denso para construir novos corpos densos melhores e mais próximos da perfeição, se o trabalho em cima do corpo vital é importante, que a gente faz pelo espírito de vida, para construir novos corpos vitais, que são muito mais robustos e muito melhor, e muito mais apto a não decair, né? Aliás, esqueci de falar uma coisa interessante. O decaimento do corpo vital atua para o estudante Rosa Cruz diretamente no seu corpo-alma. Certo? Porque se o seu corpo vital decai, você precisa de muito mais éter químico e de vida. Se você precisa mais de éter químico e de vida, sobra pouco espaço para éter luminoso refletor, ou seja, seu corpo-alma não cresce. Então, por outro lado, nós estamos vendo o seguinte: quem detona o corpo vital é o corpo de desejos. Se eu não controlo meus desejos, emoções e sentimentos, e me encho de desejos inferiores, fama, poder, sucesso, busca de só prazeres mundanos, não é? O que acontece com isso? Eu encho de éter químico, éter de vida, éter de químico, éter de vida. Não tenho mais éter luminoso refletor. Meu corpo-alma vai ficando cada vez menorzinho. Certo? E aí, estudante Rosa Cruz com corpo-alma reduzidinho assim, não é estudante Rosa Cruz. Certo? É qualquer coisa, menos estudante Rosa Cruz. É uma pessoa voltada para a parte material, para a parte mundana, né? Que na Bíblia tem dois nomes, fariseu e saduceu. Se é fariseu e saduceu, não é estudante Rosa Cruz. Estudante Rosa Cruz não é fariseu e saduceu. Olha onde está a consequência dos nossos atos. Bom, então se quinta essência do corpo denso melhores, quinta essência do corpo vital melhores, quinta essência do corpo de desejos... Corpo de desejos melhores. Não é. Aí é que está a sacada. Você está no conceito. Estou falando. Você trabalha da quinta essência do corpo de desejos para tentar purificar melhor seus desejos, emoções e sentimentos, para você poder construir uma mente melhor. Elas estão juntas. Justamente porque elas estão juntas. E estão juntas por causa daquela besteira que nós fizemos lá na época Atlântica, de quando recebemos a mente, a gente grudar no nosso corpo de desejos. Lembram disso? Por isso que dividiu-se, entre aspas, a mente, entre mente concreta e mente abstrata. A mente concreta está contaminada pelo corpo de desejos. Por isso que a gente trabalha como estudante Rosa Cruz, conforme está no conceito, para robustecer a mente abstrata e não a mente concreta. Porque para eu trabalhar a mente concreta, tem que dominar meu corpo de desejos. Se eu não dominar meu corpo de desejos, minha mente concreta sempre estará contaminada. Carlos, é interessante que a gente tenha, por exemplo, nós já estudamos uma boa parte do conceito, até tudo, e a gente acha que aquela parte que a gente entendeu, às vezes tem um detalhe que passou, que é fundamental, e que ficou passando. Eu, por exemplo, quando fala em o cuidado com o corpo vital, eu entendi que você tem cuidado do corpo denso, mas eu pensava que o corpo vital decaía em função, tipo assim, eu cuido mal dos meus desejos, agrido o meu corpo físico, e daí o corpo vital tem que trabalhar muito mais para ele, tem que trabalhar e se desgastar mais. Na verdade é isso. É isso. Só que para um estudante Rosa Cruz é um pouco pior. Porque, por exemplo, se você é uma pessoa que não cuida da sua parte espiritual, fechou, legal. Tá? Eu estou decaindo o meu corpo vital, meu corpo de desejos está tendo alguns probleminhas, eu me encho de remédio, né? É assim que a gente faz. É Dorflex, é dipirona, é não sei o quê, ou então toma algumas coisinhas tipo assim, taurina, outrazina da vida aí, né? Anfetamina, né? Certo?
Red Bull, White Horse, essas coisas todas, e mantenho ali meu corpo tenso, né? Bem, e meu corpo vital tomando na cabeça, e meu corpo desejo inflando igual pombo, igual peru, igual pavão, certo? Né? Até a gente morrer aí com 40 anos, 50 anos com infarto, AVC, o caramba 4. É assim? Tá tudo certo. Parte material, estou conseguindo e tal, vou deixar uma boa herança para quem vem para trás, vou deixar uma boa grana, tá tudo certinho. Agora, se a gente se predispõe a cuidar da parte espiritual, aí é pior. Porque o seu corpo vital vai precisar mais de éter químico de vida. Seu corpo-alma vai ficar pequenininho. E todos os objetivos de um estudante ocultista vai para o beleléu. Porque se você não tem corpo-alma, você não é auxiliar invisível. Se não é auxiliar invisível, aí você tem que fazer a seguinte pergunta para você mesmo. O que eu estou fazendo numa escola ocultista? Estou perdendo meu tempo. Estou me enganando. Certo? Porque você é ou não é. Lembra disso? Temperado de sal, não pode ser morno. Você é quente ou você é frio. Ou você é materialista ou você é espiritualista. Não dá para ser os dois ao mesmo tempo. Isso é ilusão, você está perdendo seu tempo. Você vai tomar na cabeça lá no purgatório, quiçá na região limítrofe. Entendeu? Então, olha as consequências dos atos. Aparece lá no segundo céu. Né? Então, esse trabalho que se faz de quintessência de corpo de desejos é para produzir uma melhor mente. Porque se você produzir uma melhor mente concreta, você tem um aliado ali para controlar o seu corpo de desejos. Né? Porque quantos pensamentos formas eu crio contaminado pelos desejos e eu não executo por causa da minha consciência? Só eu sei. Só cada um de nós sabe, certo? Os mais perturbadores pensamentos formas. Não é verdade? Então, já vai detonar lá. Mas eu vou conseguir controlar o meu corpo de desejo, porque ele está ligado na mente concreta, quando for um adepto? Não. Não precisa de iniciação nenhuma para controlar. Não precisa? Não, nós hoje aqui podemos... Não. Probacionista tem todo, probacionista ou probacionista. O estudante preliminar ou regular ainda tem pouca coisa a fazer nesse sentido. Lógico que a gente tem uma base, um alicerce para montar. Se tiver um bom alicerce, o probacionista sobe. Se tiver um alicerce fraco, como estudante preliminar e regular, você fica sendo um probacionista com um P minúsculo. Mas o probacionista tem tudo. Tem tudo para fazer isso. Não faz porque não quer. Não faz porque não quer. Você tem que deixar bem claro para a gente. Não faz porque não quer. Porque tem tudo. Tem instrumento, tem ajuda, tem auxílio, tem conexão, tem tudo. Mas vamos lá. Então, tá aqui. Quinta essência. Outra coisa interessante é quinta essência. Não é quinta essência. Quinta essência é outra coisa que não tem nada a ver com quinta essência. Se vocês quiserem procurar no dicionário, vocês vão ver qual a diferença, tá? É quinta essência. Quinta essência. Quinta essência é a parte mais pura, a parte que vale. A parte que você tem que trabalhar, chama quinta essência. Quinta essência é outra coisa. Que é outra coisa que vai ser mal traduzido, tá? Beleza? Isso é importante. Quinta essência. Vamos lá. Outro termo maravilhoso e segundo que a gente vai ouvir é muito importante e que tanto quanto o termo quinta essência quanto esse termo pressupõe que o estudante Rosa Cruz tem uma boa base de filosofia Rosa Cruz para entender isso. Por isso que é importante fazer o curso preliminar de filosofia Rosa Cruz muito bem feito. A grande maioria não faz, porque é tão fácil. O cara ele falar Ctrl-C, Ctrl-V e sai pelo lado. Vai se ferrar. Porque daí, nós estamos no segundo céu e já vai ter termos aqui, a pessoa não vai entender se ela não fez um bom curso. Entendeu? Isso é importante de dizer por causa disso. Por exemplo, esse termo que nós vamos falar agora vai ser o grande silêncio, né? E que a gente lê naquela parte. Ciência oculta chama isso o grande silêncio. O que é o grande silêncio? Vamos ver o que é o grande silêncio. É um termo da Fraternidade Rosa Cruz, tá? Como vimos em reuniões de estudos anteriores, quando ocorre a nossa morte aqui, né? Então, a nossa morte quando ocorre aqui, começamos o quê? A vida celeste, né? Acabou a vida terrestre, começou mais uma nova vida celeste. Quando entramos no mundo do desejo, onde se localiza o purgatório e o primeiro céu, nós somos submetidos a atividades que nós vimos com detalhes lá nas reuniões de estudo passada, né? Atividade simples, básica, né? Sofrimento no purgatório e gratidões no primeiro céu. Então, só alegria, né? Mesmo porque purgatório aqui ninguém mais tem, né? Todo mundo aqui vai passar direto, não é verdade? Então, a gente faz a retrospecção de para fazer isso. Toda noite, exatamente.
E é interessante, gente, porque que acontece lá no purgatório pelo céu? Tem algumas características muito interessantes que acontecem com a gente lá, e que muitas vezes nós não damos conta dessas características. Né? A gente mesmo, muitos de nós aqui, quem é que lembra a última vez que passou lá no purgatório pelo céu? Acho que dificilmente alguém lembra sobre isso, né? 1000 anos atrás. Certo? 1000 anos atrás? Exato, não dá para lembrar, né? Sim. Tem muita gente que não lembra nem o que comeu na hora do almoço, imagina lembrar de 1000 anos atrás, né? Mas, de qualquer maneira, vamos lembrar aqui algumas características básicas e interessantes que é importante ressaltar. Uma delas é que nós não temos certeza do que aconteceu. Morri? Não morri? Estou sonhando? Vou acordar? Chato isso. Né? Nossa, acordei num lugar legal pra caramba. Nossa, acordei num lugar que preciso trabalhar, não preciso tomar banho, não preciso comer. Preciso... Porra, que legal, esse lugar aqui é legal. Gostei desse negócio aqui, certo? Não sei como eu vim parar, mas tá bom o trem aqui, certo? Então nós não temos certeza do que aconteceu, né? Tem muita gente que fica um bom tempo lá olhando ao léu. O que será que aconteceu? Pode ser um bom tempo. Um bom tempo. Nossa, muito Falando tempo. de quanto tempo aí, pessoal? Depende. Lá pode ser de semanas, meses, anos. Séculos. Pode ficar na boa, tranquilo. Eu estou bem aqui. Agora estou no lugar que eu quero. Não preciso trabalhar, não preciso fazer nada, não preciso Comer. pensar, não Tem preciso ninguém comer. mexendo no saco? É melhor ficar quietinho aqui. Quem sabe ficando quietinho aqui, o pessoal esqueça de mim, né? Caramba. Caraca. Ué, que solidão. aqui não tem muita gente que quer que as pessoas esqueçam dela? Então Sim. lá também tem, né? Então, primeira coisa é que nós não temos certeza do que aconteceu. Ou seja, a gente não tem a certeza de que de fato a gente morreu, que acabou mais uma vida terrestre, que já começou uma vida celeste. Não tem essa certeza. Ou seja, a gente permanece de um estado que chama de inconsciência. E isso por quê? Porque isso resulta justamente do fato de a gente não saber o que está acontecendo. Então a gente fica inconsciente do negócio. Né? E a gente tem gente que fica assim, querendo ficar nesse estado um bom tempo, para ver se ninguém mexe com ela. Quero ficar quietinho, ninguém mexe. Não tenho dor. Nossa, tinha uma dor do caramba, não tenho mais. É melhor nem se mexer para a dor não voltar. Certo? E eu ficar quietinho para ninguém ver. Porque eu estou devendo lá para fulano, estou devendo para o ciclano, sacanei com o Beltrano, roubei o outro lá, matei o fulano ali. Vou ficar quietinho aqui. A polícia está atrás de mim mais. Olha que legal. Esse período é antes de entrar no purgatório. Antes de entrar no purgatório. Lógico, sempre antes de entrar no purgatório. Né? No entanto, é certo que nós podemos, olha só, é certo que nós podemos, e aí é que está o perigo, porque a partir do momento que a gente entende que a gente pode, a gente acaba fazendo. A gente pode manifestar o nosso pensar, afinal de contas nós temos a mente ainda, estamos lá no primeiro céu ali, ó, purgatório primeiro céu. Então a mente está lá com a gente. Nós podemos desejar, nós podemos ter sentimentos e emoções. Por quê? Porque nós temos o corpo de desejos. Lembra? Nós estamos no mundo do desejo. O corpo de desejos ainda está lá. Né? Nós podemos até, gente, por incrível que pareça, nos mover. Porque no mundo do desejo ainda existe a dimensão de distância, lembra? A dimensão de distância e tempo no desejo é diferente daqui, mas existe lá. Certo? Tanto é que a gente, né, quando a gente está lá, a gente visita os nossos parentes. Se a gente gosta de uma birita, a gente vai frequentar os bares, os botecos. Se a gente gosta da parte sexual, a gente vai visitar a mulherada tirando roupa ou homem tirando roupa. Sabiam disso? Oi? Só uma pergunta aqui. Sim. Nós estamos falando da parte do mundo físico e mundo do desejo, né? Então, quando a morte, ele está no mundo físico ainda, certo? Só perdeu um pouco de desejos. Aí eu tô falando quando a gente entra no mundo do desejo. Entrou no primeiro céu, é isso? Né? Isso, primeiro céu, o purgatório. Está no mundo do desejo. O fato de você estar no mundo do desejo não quer dizer que entrou no purgatório ainda não. Ele pode entrar no mundo do desejo sem ir para o purgatório. Porque essa é uma confusão legal. Porque as pessoas acham que o mundo do desejo é o purgatório e o primeiro céu. Não, o mundo do desejo está localizado no purgatório e no céu, mas tem muitas outras coisas no mundo do desejo. Por exemplo, o arcanjo, que é espírito do grupo, está no mundo do desejo, mas ele não está no purgatório e no primeiro céu. Concorda comigo? Né? E os espíritos da pegada da Terra estão no mundo do desejo, mas eles não estão no purgatório e no primeiro céu, mas estão no mundo do desejo. Entendeu? Entrar no mundo do purgatório é uma decisão sua. O suicida está no mundo do desejo. O suicida está na quarta região do mundo do desejo. No mundo do desejo. No mundo do desejo. Então, nós vamos pegar esse comentário. O cara que é sensualista, ele quer ir ver as coisas lá. Ele está no mundo do desejo já. Está no mundo do desejo. Sim, mas ele está pegado... Sim, não mas ele necessariamente está no pegado à purgatório. terra, né?
Ele não entrou no purgatório. Não entrou no trafega purgatório. na esfera, pelo que a gente estudou, ele está na superfície, assim, da Atmosfera da Terra, nas regiões mais inferiores do mundo do desejo. é isso. Mas não entrou no purgatório. E a gente é convidado a entrar no purgatório. A A gente gente- deve ficar meio perdido. Não, é a gente O que vai. acontece é o seguinte, se a gente é uma pessoa espiritualizada, sempre morreu, vai ter alguém ali que vai nos ajudar. Sempre. É um parente antigo, ou um auxiliar invisível, sempre tem alguém que diz o seguinte, ó, você morreu, eu morri? Morri. Ah, morreu? Morri. A partir do momento que você fala assim, ah, eu sei que morri. Sim. Tá, então você vai pro purgatório, vai pra lá, segue essa luz aqui, entendeu? Pode até não falar purgatório, pra te assustar. Segue a luz. Segue essa luz, né, que vai ser bom pra você. Porque tem um cara que não quer ir. Agora, a pessoa que normalmente não é espiritualizada, é materialista, mas não é, mas fez coisa ruim ou coisa boa, porque lembra, na região limítrofe é a pessoa que não foi tão ruim para ser no purgatório, não foi tão boa para ir no primeiro céu, certo? Então a pessoa que foi boa ou ruim, ela chega lá e não tem parte espiritual, pode ser que não tenha ninguém, um assassino, por exemplo. Pode ser que ele chega lá e não tem ninguém para ajudar. Aliás, quem que vai ajudar? O outro assassino. Opa, chegou o companheiro aqui. Vem cá, vamos juntar as forças aqui, não vamos fazer sacanagem com o fulano de lá. Esse cara que já está lá, ele não entrou no purgatório, então ele vai fazer de tudo para o outro não entrar também. Ah, eu tô vendo uma luz lá, não, fica, pixe, olha, aquela luz ali é terrível, é o trem vindo, corre para cá, a luz está lá, você corre para cá, que está vindo no seu lugar. Quer dizer, então, tem essas pessoas. Assassinos, porque semelhante traz semelhante, lembra disso? Semelhante atrai semelhante, né? Então, por quê? E outra coisa, o cara que está lá num desejo, você lembra disso? Ele precisa de intensidade de desejo. Então, quanto mais corte de desejo com a mesma vibração, melhor para ele. Para quê? Para sacanear com as pessoas. Aí é encosto, obsessão e parali bororó, as coisas todas que a gente já viu, né? Entendeu? Deve Então, ter turbas disso, então. lógico, muitos. Demais, de monte. Não sabe quanto. Toda vez que você tem um pensamento, toda vez que você tem um pensamento negativo ou um desejo inferior, você chama a atenção desses irmãozinhos e irmãozinhas a você. Eles ficam observando um ponto para encosto. Cara, você sai daqui Um para se ponto livrar para disso. encosto. Qualquer um de nós aqui, não é porque é probacionista que não tem esse problema, viu, gente? Ah, sou probacionista, tô ileso, tô com o corpo fechado. Aqui que você está com o corpo fechado. Você está, inclusive, mais propenso ao encosto e obsessão do que quando você não é. Porque você sensibilizou muito o seu corpo. O corpo está extremamente sensibilizado para o bem ou para o mal. Então, se você é uma pessoa aqui, você é outra pessoa ali, essa outra pessoa ali vai ter encosto. Só que essa pessoa ali, essa pessoa aqui é você. Entenderam? Certo? Quanto maior a luz, maior a sombra. Então, quanto mais iluminação você tem, mais você tem tendência a cair nessas arapucas. Quer dizer que aquela história de se a pessoa ótima tem um dia que você fala assim, não tô bom hoje. É melhor ir mudando, né? Melhor você falar, não falar isso. Você falar isso, opa, os amiguinhos começam a encostar. Opa, tem um ponto aqui. Aí você continua chutando o balde, sacaneando, e fala, legal, vou encostar aqui. Porque precisa de vibração inferior. Ele é alimentado por isso. Não só esses irmãos estão lá, mas os elementais também, que são subhumanos. O alimento dele é esse. Por isso que fala, orar e vigiar para não cair em tentação. Ou seja, sempre pensa. Então toma muito cuidado, gente, com as suas ações. Então, muito cuidado com as pessoas com que você anda. Muito cuidado. Certo? Pessoas que são materialistas, que só pensam em materialistas, se você andar junto, você vai ter encosto. Sua vida não vai ser boa. Certo? A primeira coisa que acontece é o irmão maior tirar o ponto de contato. O seu nome da lista? Se você anda com uma pessoa materialista que só pensa em fazer besteira, ou você pensa em coisas mundanas, você está andando junto, você está fazendo semelhança, você está juntando-se a ela. Você está se ferrando. Ah, mas eu não posso ter amigos e amigas, irmãos materialistas? Não. Você pode ter colegas. Você pode ter irmão e irmã, mas não amigo. Poxa, vem cá, se o Cristo falou, vós sois meus amigos, para os apóstolos, a palavra amigo, amiga, tem uma importância muito maior do que irmão. Bate isso na cabeça de vocês. Então você não tem amigo, amiga que é materialista. Não tem. Se você tem, você está junto com ele. Se está junto com ele, o que você está fazendo aqui na Rosa Cruz? Faz isso, essa é o que você fazer para você. Não é para os outros, é para você. Você tem que fazer para você. Se eu estou assim, porque eu estou aqui. Para eu estar aqui, eu não tenho que estar assim, eu tenho que estar assado.
É aquilo que a gente É muito sempre simples. comenta, né? dá pra Não, servir mas a eu dois. quero converter, não vai converter ninguém converte ninguém. Seja um exemplo, seja a luz do candeeiro. Aí a pessoa, pelo exemplo, ela pode falar, pô, essa pessoa é legal, eu gostei dessa pessoa, pô, bacana. Exemplo, agora vou converter a Ellen, vem a Ellen, vou ficar perto de você. Que não vai, isso não existe na escola Rosa Cruz, isso é ilusão. Na verdade, o que você quer é pegar as vibrações inferiores dela para você se satisfazer de alguma maneira. Exatamente como o beberrão se satisfaz encostando numa pessoa viciada, né? Quando está morta, o bebê encosta lá para tentar tirar o eflúvio dela, a mesma coisa. É o mesmo que dizer que está servindo. Não dá para servir a dois deuses, né? Ou você serve o correto, ou você não serve. Imagina você sendo um probacionista, você é um probacionista e trabalha no banco para tirar das pessoas a decisão, lembra disso? A decisão dela pedir empréstimo se você sabendo que aquela pessoa, coitada, ganha lá um salário mínimo e você empurrando o empréstimo lá de quantas. E você é probacionista. Dá para ser assim? Não dá, Não dá, né, amiga? Não dá. Não, dá. Dá para você ser probacionista e você ter ações da JBS? Nossa! Dá para ser probacionista? Não tem como. Só se falar que é ingênuo. Não é ingênuo. Probacionista não é ingênuo. Não, mas tem uma... Estudante, não dá. É. Tem uma ação mais... Sabe, então tem condições que você tem que considerar no seu dia a dia. Porque senão vai cair ali, ó. Vai cair ali, eu não estou falando. Eu estou falando ali só do mundo do desejo. Entenderam? Então, a gente tem que ter esse tipo de noção, né? Senão a gente entra bem. Não é verdade? Bom, então, tá aí. Só que quando a gente começa a vida celeste, né? Ou seja, quando a gente entra lá no segundo céu, tudo muda, certo? As coisas mudam, as nossas condições mudam. E por que mudam? Qual o motivo, né? A gente já passou pelo purgatório, já passou pelo primeiro céu. Isso, e que mais? Então nós estamos com a quintessência dos Exato. três Nós não temos corpos. mais o corpo de desejo. Não temos mais. O vital e o denso já ficou descartado. e o desejo descartado. Então, quando a gente entra lá no segundo céu, a gente já começa a entender o que aconteceu. A gente tem a certeza de que nós morremos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a certeza de que nós estamos vivos. Vivos no mundo celeste. Então, tipo assim, você tem a certeza lá no segundo céu do que aconteceu com você. Olha que interessante, mesmo você não acreditando aqui em vida após a morte, lá no segundo céu você acaba acreditando, porque você está sentindo a vida. Você pode até dizer que não é vida após a morte, você pode até dizer que não é isso, certo? Mas você reconhece isso em você, porque você está... Aconteceu comigo. A mesma coisa de EQM, né? A pessoa não acredita em vida após a morte. Toda pessoa que passou por EQM passa a acreditar em vida após a morte, porque ela viu. Eu me vi ali. Aí fala para os outros, não, esse negócio foi um negócio do seu cérebro, não sei o quê. Não, quem disse cérebro? Eu me vi aqui. Eu estava lá, eu vi. Não é assim do EQM? Então, mesma coisa ali, né? Você está vendo, você está ciente do que está acontecendo ali. Então, primeira coisa, você sabe o que aconteceu. Aqui no plano, nós temos noção de vida? Que estou vivo? Deveríamos, né? Deveríamos ter, né? Quando você é auxiliar invisível, você tem a noção completa do que você realmente é. E o que você está fazendo Está ali é seu Consciente. corpo. Consciente. O que está ali... Porque quando você sai com o corpo-alma, a primeira coisa que você faz é ver seu corpo denso. Primeira coisa é ver o corpo denso. Só que você não tem medo nenhum, porque você está com o corpo-alma e está com um objetivo claro a fazer, uma missão clara a fazer. Então você não fica ali, os olhão assim, ó, o olhão etérico, né? A primeira vez, acho que sim. Não. Corpo com auxiliar invisível, não, porque você está acompanhado, você está orientado. É consciente. Você não sai sozinho. Você só sai sozinho no desdobramento, que é aquelas condições que a gente aprende na Rosa Cruz, que são anômalas. O que são anômalas? Frouxidão de cor vital, daqui a pouco descarta, você olha e você fala... Aí você volta, você pode voltar tão forte que você cai da cama. De medo. Certo? Então não adianta nada fazer isso, tá? Então essa consciência de vida que você tem lá, aqui no plano físico, para nós normais, Para quem não é auxiliar invisível, tem dificuldade. A gente não chega nisso. Você pode ter uns vislumbres, assim. Mas tem dificuldade. Muitas das pessoas acreditam porque alguém falou.
O instrutor falou, o padre falou, o pastor falou, alguém falou. Não, mas é assim, é assim. Olha, nós somos espírito e não sei o quê. E por que não? Porque o fulano, porque eu li isso aí no livro. Aí eu fui na palestra, o cara falou. Tudo isso chama-se... Como é que chama isso, gente? Dogma. Tem muita gente que fala, não, eu não sou dogmático, eu não me caminho por dogma. Aí você fala para a pessoa, por que é assim? Porque o fulano falou. Dogma. Porque o provacionista disse, dogma. Porque o Max Weber falou, dogma. Tudo isso é dogma. Exatamente. Então, por isso a gente fala que é uma verdade provável, eu fico desesperado para ver essa verdade provada. Então, não é dogma. Certo? Porque eu tenho condições de ver a verdade provada. Só prestar atenção. Né? Então, a primeira coisa é isso, tá? Aí, depois, além dessa condição diferente do segundo céu para o primeiro céu purgatório, a segunda condição é que nós estamos perfeitamente conscientes. Então, a gente sabe o que está acontecendo, a gente está consciente de onde nós estamos. Diferente. Uma coisa é você saber o que aconteceu, morri. Outra coisa é você saber onde você está. Certo? Então, você está consciente de onde você está. Eu estou no segundo... Você não precisa falar que é segundo céu, que é mundo do pensamento concreto. Ninguém vai sabatinar você para falar sobre isso. Né? Mas você sabe que você está num lugar diferente daquele lugar da Terra e um lugar que é maravilhoso. Você está num lugar... É uma sensação fantástica, né? Eu não sei se é primeiro céu, segundo céu, mas aquele lugar aqui é muito bom. Uma consciência maravilhosa do lugar que você está, né? É aí que é o paraíso? É o nome, né? Nome. Exato. Agora tem uma coisa interessante que ocorre. Primeira coisa que ocorre é que tudo parece desvanecer. Você está num lugar que parece todas as coisas que você tem... Porque lembra, você está com a mente, né? Só que os pensamentos, formas seu, fica desvanecendo. Fica totalmente desvanecendo. Cara. Ou seja, o que é desvanecendo? Você não fica grudado a preconceitos. Porque lembra, os nossos pensamentos, formas, como ele está grudado com desejo, ele está cheio de preconceito. Eu estou num lugar seguro, eu estou bem, eu estou cercado das pessoas que eu gosto, tudo isso é preconceito. Segurança. Né? Segurança, estou seguro. As pessoas da minha volta são conhecidas. Então tudo isso vai desvanecendo. Só que vai desvanecendo, mas vai te manter na segurança. Porque você está consciente no lugar e você sabe onde você está com esse lugar. Então você parece que aumenta a sua segurança, sabe? Vai desvanecendo tudo isso. Você está com a mente. Você está com o pensamento fora. Certo? Você está com a memória? Você está com a memória? Não. Por que você não está com a memória? Porque a memória é do... Pertence ao corpo vital. Não? Corpo vital. Olha, isso é importante. Na Fraternidade Rosa Cruz, memória é uma coisa, mente é outra. Isso. Certo? E quem pensa? Quem pensa é o ego. Não é nem aqui a mente, é o ego. Certo? Mas como você tem a mente, então nós, egos, temos os pensamentos, formas que nós criamos ao longo da vida ainda. Só que agora estão desvanecendo, ou seja, estão tão preconceituosos. A gente não tem mais, eu não fico lá... Eu estou aqui num lugar lindo, maravilhoso. Cadê a Sueli? Eu não falo isso, entendeu? Eu não penso nisso. Olha que interessante, eu não penso nisso. Aonde está a minha casa? Eu não penso isso. Aonde está meu carro? Eu não penso. Onde está meu emprego? Eu não penso nisso. Olha que interessante. A minha casa? E continua numa segurança enorme. Sem medo nenhum. Sem medo. Na realidade, eu estou efetivamente na casa do pai. A casa. Eu estou efetivamente Exatamente. na A segurança da casa. Eu não, por causa disso, eu não manifesto o meu pensar. Certo? Eu não manifesto, eu penso, mas não manifesto o pensar. Porque se eu manifestar o pensar aqui, eu não entro no segundo céu. Manifestar o pensar. Pensar eu estou pensando, sou ego. Tudo bem. Você não tem manifestar o pensar é criar ideia e pensamento fora. Né? Eu não crio nem ideia nem pensamento fora. Colocar em prática. Exato. Né? Porque eu não tenho nenhuma dessas faculdades ativas. Né? Então, mas eu sei que eu sou. Eu sei que eu sou.
Eu sei que eu sou o Espírito. Ali, no segundo céu, é o único lugar que eu sei que eu, de fato, eu experimento essa sapiência de saber que eu sou Espírito. Não sei, e esse negócio que eu tenho comigo aqui, a mente, é um veículo meu. Mas eu não sou a mente, eu sou o Espírito. Uma coisa... Até o primeiro céu, a minha sensação é de eu estou encarnado no mundo físico. Exatamente. Eu estou no purgatório. Quando eu entro no segundo céu, eu estou efetivamente em casa, já. Por isso E que aí eu mudo sou. para eu sou o Espírito. Mesmo tendo a mente. Mesmo tendo ainda um rabinho da última... Até o primeiro céu ainda eu estou, porque eu vou colher. Então, no segundo céu, eu sou. Exatamente. Tá? Isso é interessante, né? Por isso que a gente chama que nós estamos ali no eterno agora. Por que chama eterno agora? Vamos lá. Não tem passado, presente. Eu sou o que eu sou, na essência, né? O que mais não tem lá? Não tem tempo. Que faz? Tempo. Não tem distância. Eu não sou. Tem passado, nem presente, nem futuro. Então, é eterno agora. Você está num lugar em que você não se preocupa com amanhã. E nem se lembra do ontem. Né? E nem está se preocupado no que você está fazendo hoje. Chama eterno agora. Você tem uma fé perfeita que as coisas vão... E isso é no segundo céu, hein? Porque a consciência mais ampliada vai estar no terceiro céu. Mas no segundo céu... Com tudo que nós temos hoje nesse eterno, por exemplo, agora, de ausência de preocupação 100%, algo na nossa vida física. Você não consegue fazer aqui porque você está atrelado a um corpo denso, um corpo vital, um corpo de desejo. Sempre tem um pelinho. Não tem como. É impossível. É impossível. Por isso que a gente fala, não, mas tem meditações transcendentais, tem coisa... Não tem. Você pode controlar. Sim. Melhorar. Controlar, mas você não vai se ausentar nunca. Se anestesia, então, assim, né? Qual é a única maneira de você experimentar esse eterno agora estando aqui renascido? É uma maneira. Qual é a maneira? Nós já estudamos isso. É à noite, quando você dorme? Não. Uma maneira de nós, no eterno agora. Iniciação. Caraca. Lembra? A iniciação ensina você a viver conscientemente numa região e no mundo e aprender tudo que está no extrato, né? Assim, um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo. Você faz o... Então é possível viver... E que iniciação? Já falaram? Qual é a iniciação? Acho que a primeira maior? Não. A quarta menor. Quarta menor. Simples assim. Quarta, gente. Aquela que eu já conseguia. Exatamente. O seu Max passou por ela. Certo? Então, na quarta iniciação menor, você já tem a consciência de que o que você é, de fato. E você experimenta esse eterno agora. Você experimenta essa consciência expandida. Na quarta iniciação. Certo? Ô, Carlos, nesse ponto, você chega naquelas assim, conclusões que fala, putz, eu pensei que eu era uma coisa, não tem nada a ver, cara. Quantas vidas que E o mais bonito que seja na iniciação é porque com a iniciação você tem essa experiência com essas verdades provadas e depois você volta para a consciência de vigília para continuar seu trabalho aqui, mas sabendo exatamente o que você é. Nossa. Não é uma coisa maravilhosa? Deve ser. As primeiras vezes você fala assim, tem até vergonha, cara. Não, você tem certeza. E aí você aumenta o seu nível de compaixão com os outros. Compaixão sua alcança níveis incríveis que hoje você nem sonha. Como é que é para ajudar os outros? É o que fala naquele livro Iniciação Antiga e Moderna. Por isso que se alavanca. Por isso que quando você se torna um iniciado de primeiro grau, é o mais difícil, porque o segundo, terceiro, quarto, quinto é uma realimentação positiva violenta para si. Violenta. Tanto é que Max Sendel, em poucos anos, alcançou de primeira e morreu na quinta. Provavelmente na sexta, né? Não, na quinta. É a quarta, com certeza, e a quinta na beira da morte. Porque é rápido, entendeu? É rápido, porque é tão lindo e maravilhoso, e a sua compreensão das mazelas humanas, inclusive das suas mazelas, é tão forte que você quer caminhar mais rápido. A impressão que eu tenho é que fica fácil. Né? Você se acostuma, né? Você fala, puta, que legal isso aqui, agora eu não quero mais sair daqui. Quero mais. Daí não fica mais alto. Você trabalha rapidinho para mais. Aí tem aquele amigo da onça que convidou você para fazer tal coisa e fala, cara, isso aí já não é mais para mim. Não. E nunca mais te falta nada material. Isso que é importante. Nunca mais te falta mais ajudar nada os outros, material. então...
Nada material. Porque você não se ocupa mais por isso. Você tem certeza absoluta que as coisas vêm por acréscimo e virão por acréscimo. Então, ser misericordioso faz parte de todos nós. Sim. Só que a gente vai encontrar mesmo Só conforme floresce na gente nas iniciações. Não tem como florescer antes das iniciações. Eu queria entender uma coisa. Nós estamos aqui em processo de evolução, né? Mas aqui também, como em cima, também embaixo, parece que tem uma coisa que me fez sentido agora. A gente também fica muito preso no eu estou como status, poder. Então, por exemplo, assim, eu não sou o profissional X de uma empresa, eu estou, né? Então, o processo de evolução que a gente está vivendo aqui no material e que tem causado muita questão de ansiedade, é porque, primeiro, eu não vivo no presente aqui e agora, eu estou sempre preocupado com o futuro, com a posse, com o poder. Essa questão da diferença entre eu estou no papel e eu sou a essência, o caráter, meus valores. Então, me parece que a gente está tentando aprender aqui, no mundo físico, já algumas coisas como a gente deveria aprender, né? Deveria, né? Mas tem relação a isso que eu estou falando. O que né? trabalha Assim, são as pessoas à nossa volta, né? Eu quero, mas... A Regiane estava falando, eu comecei a pensar assim, mentalizar uma ideia doida, mas como se nós fôssemos assim, bonecos de marionete enquanto nós estamos aqui, aquele bonequinho que a gente aparenta que mas no fundo nós somos outra coisa, né? A mãozinha que está mandando lá. Nós somos a mãozinha. E olha só, nunca se falou tanto, né? Vivendo no mundo material hoje, no estágio que a gente está, nunca se falou tanto de valores, de essência, de resgatar essa parte de eu sou. Eu falava muito isso para jovens, né? Gente, a preocupação com estar em cargos, em posições, é o que gera tanta ansiedade. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque como a evolução no mundo material, ela também vai num crescendo de despertar a gente, ou pelo menos Regiane, eu só resumo uma coisa né? nisso. Se a pessoa não for cristã, ela não vai enxerga, conseguir né? fazer isso. Verdade, Pode botar livro, você pode botar palestra. Se a pessoa não for cristã, não tiver o Cristo como ideal, ela não vai desperta. não vai conseguir. Mas precisa... Ela vai ser o que a gente chama de politicamente correta. Mas precisa, não, mas o mundo, Deus é tão perfeito que ele dá também algumas coisas no mundo material para tentar dar uma chacoalhada. A gente aqui não pode chacoalhar de qualquer né? jeito, mas se a pessoa não abraçar o Cristo, não abraçar ensinamentos cristãos e não praticar os ensinamentos cristãos, não adianta. Você pode escrever livros, você pode fazer palestra, você pode fazer o que quiser, a pessoa não vai para frente. Vive até no ocidente. Não vai. Se a pessoa não for cristã, não vai para frente. Ela não vai sair desse enredo. Ela pode ser até politicamente correta. Não, eu sou desapegado de tudo. Eu sou não sei o quê. Você é cristã? Não. Então você não é. Você está sendo politicamente correto. Você está sendo modista. Você está querendo agradar algumas coisas, mas você não é. Não existe. Mas eu percebo também um movimento até voltado para o cristianismo, da galera voltar. Antes, assim, principalmente nas empresas, né? Se falar de Deus, usar o nome de Deus, tipo, Deus ateus, hoje, tipo, não tem uma preocupação para não pregar religião. Hoje, mas de qualquer maneira, se você fala de Deus, mas está preocupado em trocar o carro, está preocupado em aumentar de cargo, ou está preocupado em mudar de emprego, ou está preocupado em, eu não sei, eu tenho que continuar fazendo as coisas que estou fazendo. Eu preciso ganhar mais. Não adiantou nada. Tá cheio de gente aí nas igrejas, aí nos templos e coisas que estão rezando para que o filho entre na faculdade, para que a filha case e tenha um bom marido, para que tudo isso é jeovístico, tudo isso é Jeová, não tem nada de Cristo. Mas as escolas estão nos dando as escolas ocultistas ou as religiões, elas começam a nos dar
que eu isso acho lindo sempre teve. Isso, sempre isso. teve. E Sempre. ele vai acompanhando a evolução do mundo Sempre também, teve. né? Só que as pessoas, muitas pessoas não abraçam, esquecem. Em momentos diferentes. Olha, quando vocês veem pessoas de 70, 80 anos, numa fraternidade Rosa Cruz, desesperadas, você começa a entender isso. Assim, pô, o cara passou 80, a pessoa passou 80, não digo, mas vamos lá, 20 anos, 60 anos, fazendo o que não devia. E agora, nos últimos anos, está tentando recuperar. Entendeu? Então, não adianta. A pessoa tem que ser cristã. Não é cristã, não adianta. Tem que ser radical nesse ponto. A gente tem que ser radical. Valores tem que ser radical, não adianta. Valores cristãos são radicais, não dá para ser... Não adianta. Não, já parte do princípio que se fala a Fraternidade Rosa Cruz é uma escola filosófica cristã. Acabou. Não Então, tem, pronto, sabe? Se a pessoa não é cristã. Ah, mas eu sou budista. Tá bom, então você não é estudante de Rosa Cruz. No final, acabou. Não precisa brigar, entendeu? Mas não é, acabou. Não adianta você falar, mas eu sou, mas é o que eu gosto do Cristo. Não. Você tem que ser cristão. O primeiro item lá do preceito estudante de Rosa Cruz, escrito por Max Sendel, é: o seu ideal é o Cristo. Primeiro item. Acabou. Dali para frente é o resto. Entendeu? Então, não adianta, mas o mundo está oferecendo isso. Mas não adianta. A pessoa tem que ser cristã. Acabou. Não, e também a gente tem que querer, né? O fato de eu saber não quer dizer, eu digo assim, conhecimento é diferente de habilidade. Aqui é a mesma coisa, assim, eu ter o conhecimento não quer dizer que eu aprendi a viver aquilo, né? Porque não está Ninguém praticando, para né? cristão, né? Eu tenho Agora, que pôr em prática. Agora, uma coisa importante é que todos esses itens que nós estamos falando, eles geram na gente uma coisa que a gente lê lá na carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 7, que é o que chama-se de paz inefável, quando se fala assim: sente-se uma paz que excede toda e qualquer compreensão. Essa paz inefável você nunca alcançará aqui na Terra. Jamais. E nem no primeiro céu. Só lá no segundo céu. São Paulo falando isso para nós. Certo? Eu posso ter momentos de paz aqui, né? Momento, não inefável. Ele enxergou isso? Oi? Porque ele tinha as iniciações também. Paulo tinha iniciação. Paulo foi visitar o terceiro céu? Ele tinha iniciações. Bom, e é justamente esse conjunto de condições que estão vendo aí, ó, do lado de cima, esse primeiro conjunto aqui que encontramos, é que nós conceituamos na Fraternidade Rosa Cruz como o grande silêncio. Né? Que tem como característica básica o seguinte: o mundo do desejo ele é barulhento. Certo? Então, a nossa passagem lá pelo mundo do desejo, antes de entrar no purgatório, então, é a zorra total. Certo? Quando entra no purgatório, é o barulho do cão, porque é sofrimento e dor pra caramba. E pro primeiro céu também é sofrimento, porque é oba-oba, é gratidão, etc e tal, é barulho, né? Porque é gratidão, não sei o quê. Então, quando você entra no segundo céu, essa cessação de atividade do mundo do desejo, você sente como um silêncio fantástico. Esse silêncio vem junto com essa paz, com essa alegria. Por isso que chama-se o grande silêncio. Entenderam agora? Mas é no segundo céu que está o mundo do som. Então, mas um silêncio por causa do barulho. Porque o som, nem todo som é harmonioso. No mundo da cor, que é o mundo do desejo, o som é barulhento, porque o som tem muita desarmonia, muita dissonância. No mundo do pensamento concreto, onde é o som, a música é só harmoniosa. Mas no primeiro Mas não são céu anjinhos tocando cítaras e nem harpas, certo? Mas no não primeiro céu já é, né? O primeiro céu é um desejo. Ainda é movimento. Ainda é o mundo da cor. Tem este som harmonioso. Tanto é que a gratidão que você sente lá ela é relativa, não é absoluta. Porque Carlos, falando em é engenharia... o oposto um do outro, e o oposto se complementa. Exato. Tem que ter os dois. Então, né? Falando esse em quando você engenharia, a relação sinal-ruído é barulho, aumenta. é no sentido... O ruído fica bem baixinho. Exatamente. Cara, o cara está Só gravar, né? A gente passou do purgatório primeiro céu, era barulho, igual o Carlos falou, entre aspas. Agora, o grande silêncio. Isso. O último termo é o famoso e chama-se nosso verdadeiro lar. Nós lemos essa parte aqui, ó.
Então vem o despertar. O espírito está agora em sua pátria, seu lar. Logicamente, como já foi falado aqui, né? Isso nós estamos falando da região do pensamento concreto. Ou mundo do pensamento concreto, é o mesmo nome. Esse é o nosso verdadeiro lar, só que é o nosso verdadeiro lar no que se concerne a esse grande dia de manifestação. Por que eu estou dizendo isso? Porque é nosso verdadeiro lar, se eu considero esse grande dia de manifestação. Por que eu considero isso? Se eu não considerar isso, eu não contextualizar que é o nosso verdadeiro lar, nesse grande de manifestação, eu estou ocultando uma outra coisa. Qual é a outra coisa que eu estou ocultando? Que os espíritos virginais, na verdade, saem... Isso, que o nosso grande, o verdadeiro lar nosso, universal, quando não estamos manifestados, é no mundo dos espíritos virginais. Hierarquia criadora de peixes, certo? Então esse é o nosso lar universal, é o mundo que Deus criou para nós. Deus criou um mundo para a gente, chama mundo dos virginais. Ele criou para a gente uma hierarquia criadora, que é a hierarquia de peixe. Nós somos a hierarquia criadora de peixe. Agora, quando nós estamos manifestados num esquema de evolução como este, por exemplo, por que como esse, por exemplo? Porque para nós o verdadeiro lar é o mundo do pensamento concreto. Qual é o verdadeiro lar dos anjos? O verdadeiro lar dos anjos? É o mundo do pensamento abstrato? O mundo do pensamento abstrato. E dos arcanjos? O mundo do espírito divino. E dos senhores da mente? Divino. Entenderam? Tá. Entenderam a contextualização? Isso é importante saber. Sim. Então, dentro desse grande manifestação de evolução, o nosso verdadeiro lar é o segundo céu, que é o paraíso. Do Cristo é o mundo Certo? espírito divino. E aí, se a gente considera isso, se a gente considera interna isso na gente, e se a gente tem a consciência disso, minha gente, essa vida terrena fica pequenininha. Você sabe o CEP lá? E todas as preocupações nossas vão embora, porque nós somos peregrinos, somos viajantes, nós estamos aqui de passagem. E a gente, muita coisa que a gente apega, se a gente desapega, se a gente tiver a consciência de que realmente aqui é passagem. Certo? A música às vezes leva para esse estado, né? Exatamente. E mais, hein, gente? Aqui, ó, neste segundo céu, a gente permanece por séculos. Que é contrário daqui, que a gente permanece aqui por meros anos. Que sai aí, que tiver a bênção de Deus com 90, 100 e poucos anos. Mas a grande maioria é 77, 72, 75. O purgatório é só um pedacinho. Ou seja, quem tem 70 anos está aí com 4, 5 anos de vida. Perspectiva de vida. E quem está com os 81? Que nem... Exatamente, tem que dar graças a Deus. Porque Os 90 ainda tem coisa para fazer isso aqui. vai. Mas tem muita gente que está morrendo aí com 40, 50, 60. Aumentou a taxa de câncer, maneira saiu agora, a estranha. taxa de câncer aumentou em 200 e poucos % em pessoas de 30 a 40 anos. E ficam jogando culpa nas vacinas. Fora as das vacinas da AVCs, Covid. fora Não os tem nada a ver. infartos aí com Tem pessoas nada de a ver. 30 a 40 anos por causa da taurina, das anfetaminas e outras coisas todas. Então, olha aqui, por séculos lá, a gente vive por séculos. E lá não morre, entendeu? Lá não tem esses A problemas. gente também não dorme. A gente não dorme. Eu estava preocupada Então, com esse Aqui a gente passa um terço do nosso dia dormindo. Lá a gente não Não, dorme. e lá a gente trabalha de uma forma muito intensa e com importantes atividades. Nós primeiro, como nós já falamos aqui, nós assimilamos tudo que aprendemos na última vida, né? Lá nós trabalhamos os arquétipos da Terra. Boa. Então hoje, se você vê a fauna, a flora, o clima, essas coisas todas que estão acontecendo, fomos porque nós criamos lá. Nós criamos os incêndios. Nós criamos os abalos sísmicos, nós criamos esse calorão, nós criamos o frio, nós criamos a floresta amazônica e esse monte de coisa que está fazendo. Fomos nós que criamos. Não adianta xingar, né? Somos nós que criamos. Não adianta a gente, vamos aqui salvar o planeta. Não vai salvar nada aqui, porque nós criamos esse arquétipo. O que está acontecendo aqui é um arquétipo, gente, que já foi criado lá. Para quê? Para que a gente tenha as condições de, apesar desse auê todo aqui, a gente saber navegar, ou vai para Deus, ou vai para o beleléu. Entendeu? Nas condições mais
inóspitas que a gente encontra aqui. Viu lá em Barrocos? Nossa. Destruição que teve lá? Olha as casinhas de lá, são casinhas de barro. Uhum. Pega esse mesmo terremoto, põe lá no Japão para você ver. Dá lá uma mexidinha só e acabou. Agora bota lá em Marrocos, acabou. Bota o terremoto que aconteceu no Equador, no Haiti. Agora, tudo isso nós criamos, as pessoas que estão lá que criaram para aquele lado, como nós que estamos aqui criamos para esse lado. Porque elas precisam daquela mas então, experiência de vida. Porque precisam dessa experiência nesse ambiente. Entendeu? É só nesse ambiente inóspito que a gente tem as experiências que a gente precisa. Então, tá tudo certo. Aí que entra aquele lance, né? Que se dá errado é a melhor coisa que podia ter acontecido. Exatamente. Ah, mas esse irmão que taca fogo lá na floresta lá. Bom, tacar fogo na floresta faz parte do arquétipo. Agora, se ele colocou fogo, ele está tomando na cabeça que ele tem destino maduro. Entendeu? Mas o fogo já ia acontecer. Tanto é que os fogos estão acontecendo, a grande maioria dos fogos, ninguém sabe. Bituca de cigarro no norte do Canadá. O cara foi lá no meio do mar, chegou a bituca de cigarro lá em cima. Chegou do avião, bituca de cigarro. Olha, umas coisas assim que você olha e fala, pô, mas o que o cara vai fazer, né? Ah, não, foi um caco de vidro que o sol bateu no caco e incendiou. Um caco de vidro na selva amazônica lá. Sabe, umas coisas assim que você olha e você fala assim, pô, ninguém conhece o espírito da natureza, gente, as forças da natureza. Você sabe que foi muito boa essa. E eu não sabia, eu fiquei pensando assim, porque você não pode passar uma informação errada. Eu acho, fazendo as continhas, que nós vivemos muito tempo no segundo céu. Por quê? No purgatório já dá para ter uma noção, né? Uma média de 30%. O primeiro céu, a sensação que se tem que é um lugar meio entre uma coisa e outra, um lugar de repouso. Rápido, né? Porque a gente então não fez pode tanta coisa boa. tanto. Não fizemos tanta coisa boa. O cara que fica em 30%. Não fizemos tanta coisa boa assim. No terceiro céu... Nenhum de nós. Nenhum. Sendo raso, né? 30, tá bom. O terceiro céu também parece que não é muito isso. Você concorda? Que você não deve ficar muito no terceiro céu. Só vai preparar o Então, nós vamos ficar lá vivendo bem no segundo céu bastante. É só 70. 70-30, exatamente. 70 no purgatório. A outra atividade que faz lá também, que a gente viu, é que aprendemos a construir corpos e veículos. Corpos de quem e veículos de quem? De todos os seres vivos. Animais, vegetais, minerais e também humanos. Certo? Mas de todos. Não é só de corpo humano não, tá? De todos os outros, tá? E é nesse sentido que aqui nós dedicamos... Então, e nesse sentido que é interessante, porque a gente leu isso no texto. Se a gente se dedica aqui a hobbies, como música, matemática, astrologia espiritual, certo? E qualquer coisa, atividade aqui, atividade física, marcenaria, coisas de criação, coisas criativas, escultura, pintura, qualquer coisa nisso, a gente vai se ajudar lá. Porque nós vamos construir corpos com esses talentos. Se a gente é um Zé Mané aqui na esquina, que fica só lendo livro, nós não vamos construir corpo nenhum lá. Porque qual foi o hábito que nós adquirimos? Ler livro. Ler livro não está no texto. Que ler livro, você vai construir corpo melhor lá. Não está isso, porque não é hobby. Você tá... Música sim. Entendeu? Então, gente, para quem está aposentado, ao invés de querer trabalhar até mais, pense, reduza seu tempo, dedique-se a hobbies, a coisas que te ajudem a construir corpos futuros, reduza seu tempo, você não precisa mais. Esse seu raciocínio entra também, por exemplo, os artesãos? Sim, artesanato, que são o quê? Coisas de talento, desenvolve destreza, de dedos, de pensamentos, etc e tal. Dedique-se a isso. E não fique aí, mas eu não sei o que eu faço da minha vida, porque eu sempre trabalhei, sempre foi assim, eu vou ser assim. Ninguém aqui, eu já botei isso, inclusive, sabe? Ninguém aqui é pau que nasce torto e morre torto. Ninguém tem que ter complexo de Gabriela. Eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Dedique-se seus tempos, que está acabando. O tempo de nós aqui está acabando. Dedique-se a esses talentos, porque aí olha a coisa bonita. E saber que dedicando a isso aqui, a gente vai conseguir construir novos corpos para nós mesmos, para nós mesmos, que ajuda nas próximas esses talentos. Entendeu? E não fique aí, continua lá no reme-reme. Não, mas eu preciso. Precisa o quê? Ganhar dinheiro?
Precisa ficar rico? Não vai. Precisa ganhar dinheiro? Então, que estudante Rosa Cruz que você é? Fala isso para você mesmo. Isso que eu estou falando, olha no espelho e fala assim, que estudante Rosa Cruz que eu sou. Se eu sei o que tenho que fazer e não estou fazendo. Porque eu estou apegado àquilo que eu fiz durante 30 anos da minha vida, eu tenho que continuar, porque eu quero morrer trabalhando. Tem muitos colegas meus que falam isso. Não, eu vou morrer trabalhando. Putz, que tristeza de vida. Que tristeza de vida. Vou morrer trabalhando. Olha que coisa feia. Que coisa ridícula, não é verdade? Então, preste atenção nesse item aqui, né? Ok? Você falou de dedicar tempo, eu lembrei muito do filme Feitiço do Tempo. Que chega uma hora que tipo, faz tanta cagada que ele começa a fazer escultura no gelo e começa a tocar piano. Exato. É isso, ali tem uma simbologia muito forte nesse sentido. Muito forte. Tá? Eu sou muito enfático nisso, porque o que a gente vê de gente perdendo tempo é incrível como as pessoas perdem o tempo tentando fazer uma coisa que já passou, é fase. Você tem a fase de aprender na escola, você tem a fase de trabalhar para ganhar dinheiro, conseguir aí uma boa condição financeira e social, que é importante para a sua vida, você não pode desperdiçar esse talento, mas você tem esse outro tempo, que é para trabalhar para a próxima vida. Isso chama-se aposentadoria. E quem tem a graça de Deus de poder estar aposentado e ainda ganhar uma graninha ali no mês, ou ter feito um bom trabalho antes para ter uma receita, é o suficiente, não é para ganhar mais, é para trabalhar para a próxima. Agora tem gente que fica esticando, não sei o quê. Aí quando chega lá com 80, se estiver vivo, né, 70, 80 anos, aí cai a ficha. Igual eu já vi muitas pessoas, cai a ficha, aí abandona tudo e vai lá para Rosa Cruz, não sei o quê, tarara. Já foi. Fica a mesma situação dos beatos e beatas que vão para a igreja, templos e coisa, depois quando fica velho lá, fica lá lambendo as botas do pessoal, achando que vai ganhar do lado do céu. Não vai ganhar. A gente sabe como é que faz aqui, gente, então vamos fazer. Carlos, então o resumo é: há tempo de tudo, há tempo de construir a tua parte financeira, há tempo de você aprender, há tempo de colocar em prática e há tempo de você preparar para a próxima vida. Eu queria saber, né, que estamos aí no estudo do segundo céu, então, com todos essas exposição que você fez. E lá a gente se prepara para voltar com a reencarnação ou não? Ainda não. Lá a gente está preparando as condições para que quando chegar no terceiro céu, né, que vai ser a reunião de estudos do domingo que vem, que a Madeleine vai explicar direitinho como é que funciona, né? Que lá no terceiro céu é que a gente vai ter a vontade de renascer. Entendeu? Só que aí, com o trabalho que nós fizemos no segundo céu, nós vamos colher na descida boa parte desse resultado, tá? Mas não é aí não. O segundo céu é onde a gente gostaria de ficar para sempre, se a gente pudesse. Sim, é bom. Certo? Porque é o paraíso. Mas não dá para ficar porque o baluarte da evolução é aqui, tá? Ok. Tá bom? Então, beleza, gente. Terminando mais uma reunião de estudos, vamos terminar com a oração Rosa Cruz. A oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próximo essa inefável presença, para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dom chamado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ter, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e com todo o nosso poder possamos elevar nossas almas a fim de que vivem em harmonia na luz de uma perfeita liberdade. Hoje é domingo, dia 10 de setembro de 2023. Somos do Centro Rosa Cruz de Campinas.